E aí, pessoal, mais uma aqui. Eu sou o Fábio Cuno. Hoje estou de novo aqui com meu parceiro Daniel Duft. A gente está numa série aí de aulas, né, sobre inovação na prática. A gente teve as 2 últimas semanas com 2 convidados super especiais. Se vocês não conseguiram acompanhar, volta lá no nosso canal do YouTube e dá uma assistida lá que está muito legal. Hoje a gente vai falar de novo sobre inovação, né? Inovação na prática. E a gente fez uma chamada um tanto polêmica aí, talvez tenha desgostado para algumas pessoas, mas a inovação ela é sinônimo de execução, né? E por que que a sua ideia não vale nada? Responde essa para nós aí, Daniel. É o que eu te falei, para mim ideia é uma ideia. Se você quer que a sua ideia vale alguma coisa, põe ela para jogo, vai para campo de batalha, vê o que acontece, usando as técnicas certas, obviamente, e aí ela vai valer alguma coisa, porque senão uma ideia, eu acho que qualquer pessoa do universo pode ter uma ideia. Então, a ideia não vale nada, nada, nada. Isso aí. E hoje a gente vai dar aí de cinco dicas, né, para colocar a inovação em prática, tirar essas ideias de fato do papel, né, e para se manter motivado, né. Eu costumo falar aí que a ideia ela não vale nada, porque se a gente for analisar dentro de modelos de negócios aí que existem, tem muita coisa que é muito parecida, né. Pensando num exemplo muito óbvio aí, são as redes sociais, né? Dentre tantos aí que existem, posso enumerar dezenas, tem 2 que acabam se destacando muito, né? Se for pensar Facebook e Instagram, que hoje, na verdade, é uma companhia só, mas elas acabaram se destacando. A ideia talvez nem fosse tão inovadora assim, mas o que mandou foi a execução, né? Um modelo de negócio bem executado, acertando em cheio aí os usuários, os gostos dos usuários. Então, isso só aconteceu porque lá o Mark Zuckerberg colocou essa sua ideia em ação, foi tendo os seus feedbacks e foi ajustando o modelo de negócio, né? E hoje acabou criando aí uma rede social de maior sucesso até então, né? E se for olhar, sempre que você está entrando dentro do seu Facebook, no Instagram também, cada mês aí tem alguma coisa diferente, né? Isso sempre para manter as pessoas engajadas dentro dessas redes sociais. Então, aí muita gente pode ter imaginado que o cara colocou muita grana para conseguir rodar esse negócio, mas que na verdade não, né? Ele vai testando, vai aprendendo com seus erros e vai entrando no jogo novamente. Então, é assim que acontece todos os processos de inovação, né? Para você chegar aí ter uma grande audiência, ter milhões de faturamento, você vai sempre acabar começando pequeno, né? Esse pensamento aí que muitas vezes que as pessoas podem ter, que o dia que eu tiver uma ideia super foda aí que vai revolucionar o mundo, eu vou ficar rico. Na verdade, isso é uma utopia, isso não existe. Isso eu escuto todos os dias, quando alguém fala assim para mim, nossa, eu queria muito ser empreendedor, mas eu preciso ter uma ideia ainda fantástica. Cara, você tem milhares de ideias todos os dias, você pode fazer imersão em problemas para ter ideias, você tem técnicas que existem para fazer ideação. Então, não acredite nisso. Para você ter um negócio de sucesso, ele vai depender muito de oportunidade, né, de um problema real, de como você vai solucionar esse problema, né? Então, é a sua execução ali dentro, e existir alguém que esteja interessado em bancar isso, né? Então, você conseguir cumprir todas essas etapas aí, você com certeza vai ter um negócio de muito sucesso, e é você querer trabalhar muito, suar muito, e saber como fazer com que as coisas aconteçam naturalmente, né? Então, não acredite nessa coisa da ideia brilhante. Algumas pessoas podem até ter tido ideias brilhantes que viraram bons negócios, mas a maioria das pessoas que têm bons negócios penaram para ter ideias boas, né? Elas não tiveram aquele insight do nada, assim, aquela coisa genial, e a partir dali elas fizeram sucesso. Então, confie nisso, vá por essa jornada que faz muito mais sentido. Vamos começar para 5 dicas aí, Fábio?
É isso aí. Essas 5 dicas que a gente selecionou aqui, na verdade, elas fazem aí parte, né, do nosso programa de treinamento, né, o Transformação Digital no Agro 0.0, e a gente elencou, fizemos um resumão aí de algumas técnicas e alguns, não é bem técnica, né, talvez seja um mindset acertado que você tem que ter para começar a inovar, né? E a primeira dica aí que vai mais vale fazer agora do que esperar pela perfeição, né? Na verdade, aqui, em outras palavras, pode falar aí, o feito é melhor que o perfeito, né? Na verdade, o 0, ele já é o maior do que 1. Então, o que a gente gosta de falar para os nossos alunos é que, na verdade, a perfeição, ela não existe de fato, né? A gente só consegue masterizar, ficar bom em um negócio, de fato, ter um negócio que seja inovador e que seja diferenciado dentro desse mundo de negócios, se você colocar o que ele tem em jogo, você dá aquele primeiro passo, né? Você errar rápido e corrigir isso logo. Então, aí tudo que, na verdade, a gente fala em errar, mas na verdade é um aprendizado, né? Se você colocou algo que você tinha em mente, achando que aquilo poderia ter potencial para ter muitos clientes, na verdade, se você vê o que não deu certo, que lá foi um aprendizado, né? Então você já está delimitando o seu rumo. Você estava pensando em por aqui, você colocou isso em jogo, então você vai conseguir corrigir aquilo lá, né? Isso só vai acontecer se você colocar isso em prática. Isso aí, a gente vai estar conversando nós dois aqui. Se vocês tiverem comentários, deixem aqui do lado e a gente vai interagir com vocês. Aqui a gente vai num ritmo mais rápido para conseguir cobrir todas elas, né? Mas o que eu tenho a falar, assim, a mentalidade aqui é tudo, né, Fábio? Se você tem aquela mentalidade de se punir pelo erro, de que o erro é algo que não vai deixar você não aceitável, não tolerável, isso vai fazer com que você vire um procrastinador por medo da falha, e é esse medo da falha que te impede a fazer isso daí, fazer com que o feito seja melhor que perfeito, como já disse a VP do Facebook, que você consiga trazer isso daí, né? Fazer o agora da maneira que você conseguir, entregar o melhor possível e ir melhorando ao longo do tempo, e masterizando essa sua jornada aí. Então, eu acho que essa dica é a primeira de todas. Mova-se, porque quem espera nunca alcança. É isso aí. E aqui vai muito de encontro com o que você colocou, né? Se as pessoas estão esperando aquela ideia perfeita para começar a iniciar o negócio, saiba que isso nunca vai acontecer, né? Você vai ter, obviamente, você vai ter que fazer uma pesquisa de mercado, vai ter que estudar alguma coisa, mas, de novo, você só vai saber se aquilo está correto ou não, se aquela sua intuição tem potencial realmente de virar um negócio promissor, se você colocar isso em jogo. E só vai saber se ele é bom realmente ou não se você entrar em campo. Então, uma coisa que a gente gosta muito de falar, talvez foi algo que nós passamos dentro da nossa carreira, né? Que entrar no jogo, né? Sair da arquibancada, de ficar só aí querendo dar assistência, ficar dando nota no que os outros estão fazendo. E acho que é uma experiência muito interessante de você sentir na pele, né? O que é de fato empreender, que é realmente você colocar tudo aquilo que você tem à disposição, você se expor, né? Você mostrar talvez suas fragilidades, entender feedback, tudo que vale a pena ou não. E acho que isso traz um crescimento pessoal muito grande, né? Eu acho que além dessa questão de você poder ser independente financeiramente, ter a possibilidade de gerar muita riqueza econômica aqui que eu estou falando, né? Tem essa questão de você criar algo dentro da sua mente, né? Pessoalmente, que você realmente não precisa depender dos outros, né? Então isso vai trazer muita grandeza para os aspectos pessoais também, né? Acho que isso vale se você realmente testar, quer ser empreendedor, vale a pena. Mas se você não quer ser empreendedor, vale a pena também, porque dentro, se sentindo na pele o que é ser responsável pelas suas próprias contas, isso vai trazer uma grandeza muito grande para quando você estiver trabalhando aí como funcionário público, enfim, para qualquer situação, né? Acho que ter uma mentalidade dessa é de fato muito enriquecedor. Pelo menos é o que eu acredito demais.
Eu acredito muito, eu acho que mesmo quem não quer ser o empreendedor, que você vai colocar o seu capital em risco, né, que é o empreendedor por conta própria, você pode ser um intraempreendedor, que é o capital de outras pessoas ou o capital de uma companhia, que é o que você está colocando ali, e o seu emprego, no caso, é o risco, né? Então, você pode não estar colocando o seu capital, mas você está colocando as horas que você dedicou ali em risco, todos têm seu valor, então a gente tem que entender que nesse futuro próximo não vão existir mais pessoas passivas que vendem horas, então você vai ter que empreender, seja com o seu capital, seja em outro capital, intraempreendendo, mas a mentalidade de empreendedorismo ela vai ter que ser latente aí em qualquer profissional de sucesso nos próximos anos. Exatamente, e bem lembrado também, porque se for pensar como as relações de trabalhos elas estão se alterando demais, né? Ultimamente aí foi muito acelerado o Covid também, e a gente está apostando muito que o emprego formal, da forma que a gente enxerga hoje, ela provavelmente ela não vai existir mais, né? Provavelmente não, é certo que ela não vai mais existir, a gente só não sabe quando que isso vai acontecer. E a partir desse momento, onde a gente vai poder trabalhar aí para diversas companhias ao mesmo tempo, trabalhando hoje no estilo freelancer, você vai ter que saber se vender seu próprio trabalho, e isso é de fato o empreendedorismo, né? Isso aí. A segunda dica, nossa, aqui, que está muito relacionado também ao nosso programa de treinamento, é apoiar-se em ferramentas, né? Então, muitas vezes as pessoas, elas têm essa dor, né? A gente ouve muito dos nossos alunos esses problemas, né? Que às vezes a pessoa, ela tem uma ideia muito boa, mas ela não sabe o que fazer com essa ideia. E mal sabe elas que existem aí muitas ferramentas de inovação, muitas coisas que ela pode utilizar para se manter motivado, para começar, para dar o start inicial, né? Além dessas ferramentas, você pode se modelar em outras pessoas, né? Que é uma ferramenta também, pensar em alguém que é de muito sucesso dentro daquela sua área onde você está tentando empreender, conversar com ela, saber como que ela começou, de onde que ela partiu. Então, são algumas ferramentas aí que você pode utilizar para que você não saia do zero e saia sozinho, né? Então, utilize ferramentas, frameworks que já existem aí para você conseguir se organizar e evitar também a procrastinação, né? Isso daí é algo que mata qualquer um, ainda mais nesse mundo de startup, porque as coisas elas acontecem muito rápido, né? Então, se você teve alguma ideia, acha que aquilo lá pode ser um diferencial para o mundo, parte para ação, faz isso de uma forma muito acelerada, porque se você demorar muito, provavelmente alguém vai vir e vai fazer no seu lugar. E aí isso é uma das piores sensações que existem, né? O Daniel pode falar bem sobre isso. E esses frameworks, essas ferramentas, elas te ajudam a te colocar dentro de algum prazo, né? Colocar formas de você medir, formas de realmente se manter motivado para você sair do zero. Isso aí, isso que você falou, eu acho que todo mundo já passou por isso, né? Eu passei várias vezes. Tem algo que você quer fazer muito e você tá ali pensando naquilo dia e noite, e de repente, a hora que você vai se preparar para entrar em ação, com alguém já fez. Então, eu passei por isso algumas vezes já, e confesso que até eu mudar a minha mentalidade, conseguir me preparar com essas ferramentas, eu continuei passando sempre, 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 né? Então, hoje em dia, se tem uma ideia que eu não coloco em ação, é porque eu elegi que ela não vale tanto a pena naquele momento. Então ela ficou guardadinha ali, é o risco meu se alguém entrar em ação antes de mim, mas eu tô com outras ideias sendo colocadas em ação, e isso que é bastante importante aí para você que quer trilhar essa carreira aí de inovador, né? Eu acho que hoje você não tem mais a chance de não trilhar uma carreira de inovador, você vai ter que se apoiar nisso e ter as ferramentas necessárias aí no seu repertório, é o que faz toda a diferença, né? Entre a pessoa que só improvisa e a pessoa que consegue se estruturar ali, saber em qualquer momento agir de uma maneira bem eficaz, né? Então, essas ferramentas, esses frameworks estão aí para isso. A gente fala muito lá dentro do treinamento também, mas tem muita coisa que você consegue encontrar aí pela internet ou encontrar em alguns grupos. Então, só citando algumas coisas aqui, você pode
se apoiar em 5 porquês, em 8 grandes ideias. Sempre são frameworks desenhados para que você pense de uma maneira mais estruturada, né? E não seja simplesmente aquela coisa que vão chegando ideias e eu vou começar e e de repente você se atropelou. Então, ferramentas e frameworks para você se organizar e não ficar parado aí. Exatamente, são essas ferramentas, se for pensar em quase todas as startups, elas começaram e utilizaram tudo esse arcabouço de coisas que existem, né? A gente ensina algumas delas, aí você pode pensar talvez no design sprint, que a gente fala bastante dentro do nosso programa de treinamento, o brainstorming, né? Então tem ferramentas para diversas situações, né? Diversos estágios de maturação do seu negócio também, né? Então, se você está numa fase muito de ideação ainda, existem algumas ferramentas específicas para isso. Se você já fez testes, já identificou o problema, você pode utilizar algumas outras ferramentas para você colocar isso em ação e testar, né? Algumas pessoas não sabem disso, mas existem ferramentas para você desenvolver ideias também, né? Então, às vezes o cara fala assim, puta, eu queria empreender, mas eu não tenho ideia nenhuma. Cara, tem muita coisa aí que você pode utilizar, juntar algumas pessoas, né? Hackathon, enfim. Você não precisa ser o cara, o desenhador da ideia. Você precisa simplesmente ter essa vontade de querer empreender e aí você vai ver que o universo ele vai conspirar para você tirar isso do papel e começar a agir. Isso aí, eu diria, eu acho que a gente vai falar um pouco mais disso, mas o grande diferencial é você ter, na verdade, uma mentalidade de resolvedor de problemas. Então, ao invés de você querer ter uma grande ideia, você vai começar a enxergar qualquer coisa do dia a dia como um problema que você poderia trazer uma solução que melhorasse a vida de alguém ou aquele processo ou qualquer outra coisa. Então, esse olhar que faz toda a diferença. Você não precisa ser alguém genial, brilhante, cheio de ideias aí o tempo todo, mas você molda a sua mente para que ela consiga enxergar essas soluções em todos os lugares. Isso daí vai fazer com que você vire esse cara brilhante, cheio de ideias. É meio que algo cíclico, né? Exatamente. Vamos para a nossa terceira dica aqui, tenha uma rede de apoio. A gente vem debatendo muito sobre isso, né? Sobre a importância da comunidade. A gente faz parte de várias comunidades aí, mastermind, associações, enfim. Então, a rede de apoio, para mim, para nós, né, pessoas, elas são chave para tudo. Então, se você, às vezes, tem uma ideia e tá com medo de colocar isso em prática, arruma um sócio, cara. Arruma um sócio que tem um perfil diferente do seu e que ele vai te incentivar a fazer isso, né? Ou se você tem um perfil que sai fazendo as coisas que nem um doido, arruma um sócio que tem um perfil um pouco mais pé no chão, um cara que é um pouco mais analista. Isso com certeza vai te ajudar muito, muito a tirar as ideias do papel, né? Então, esse cara, ele vai ter que ele consegue te manter motivado, né? Ele consegue te empurrar aí em direção onde você precisa ir. Além disso, ele vai te ajudar a resolver problemas muito mais rápido. Então, tem algo que é muito clichê que as pessoas gostam de falar aí, que você é a média das 5 pessoas que você convive, né? Isso é clichê, mas é muito real, porque se você está num ambiente onde as pessoas elas estão pensando em inovar, estão pensando em se desenvolver profissionalmente, de uma forma ou de outra, sua mentalidade vai ficar dessa forma também. E, de novo, eu acredito muito que o mundo ele vai acabar conspirando para você ir nessa direção também. Isso aí, falando mais uma frase clichê, né? Se você se sentar em uma mesa de reunião em que você é o melhor ali, levante-se e vai embora, né? Porque você não tem nada a ganhar. Então, eu acho que o poder da comunidade é muito importante. Você falou muito de sócio, né? Tem muita gente que aborda a gente, mas onde eu arrumo um sócio? Use as redes para isso, né? Comece a participar dessas redes, desses grupos. Eu quero empreender na agricultura digital em hardware. Procura lá o pessoal que gosta de conversar sobre isso, o pessoal que está aí mandando ver em IoT. Então, existem esses grupos, existem pessoas que querem discutir sobre isso e provavelmente existem pessoas que estão procurando sócios ali dentro também, né?
Então, não tenha medo de se expor, não tenha medo de fazer o seu personal branding aí, porque isso vai fazer toda a diferença para o jeito que você é visto, né? E a gente sabe aqui que quem acompanha Inteliagro é uma pessoa que tem conteúdo, então não é você fazer uma propaganda de você mesmo, de alguém que não tenha conteúdo, com certeza você tem, mas é você deixar as pessoas saberem que você tem esse conteúdo, porque muitas vezes você se frustra porque as pessoas não chegam até você, mas o que você está mostrando para o mundo que você faz, né? Então, nessas redes, esses comportamentos diferenciados, saber interagir, saber como desdobrar uma rede. Essa semana aqui eu vou contar um pouquinho a história também do nosso grupo Agtech Campinas, né? Do jeito que a ideia que veio para eu criar esse grupo e tudo mais, vocês podem se inspirar nisso também. Então, com certeza, existem mil maneiras, a gente toca bastante nesses assuntos também lá dentro, né, Fábio? Porque para a gente é a base de tudo, é você, para conseguir começar mesmo, você vai precisar de uma base sólida ali, de uma rede que te apoie em toda essa trajetória aí. Exatamente. Queria pontuar duas coisas que é muito importante, que uma delas tem a ver com você fazer parcerias, né? Tem gente que fala, mas se eu compartilhar minha ideia, o cara vai ficar aí com uma porcentagem do meu negócio. Cara, melhor você dividir aí 1 milhão com metade dos seus sócios do que aí você ficar com 100% de R$ 100, né? Ou com nada, tá só com a ideia. Então, isso é algo que impede muitas pessoas de procurar parcerias, né? Acho que isso é algo que é muito comum, que a gente enxerga nas pessoas, né? Quando elas vêm conversar com a gente. E outro ponto é a gente sempre oferecer valor, né? Antes de pedir. Então, como o Daniel colocou muito bem aí, dentro dessas comunidades aí, você, de fato, se entregar a ela, né? Enxergar a dor das pessoas como se fosse sua dor também e tentar trazer valor para elas, né? Então, é você oferecer algo antes de pedir, né? Então, isso já vai diferenciando aí as pessoas, né? Além de toda essa questão aí de trazer autoridade, de conhecer alguém que realmente está sabendo daquele assunto e tal, você arrumar pessoas onde dos valores dele é contribuir, né? Contribuir com conteúdos de qualidade, isso já é um bom indicador, você saber que está mexendo com alguém que é do bem, né? Acho que isso faz toda a diferença. E uma comunidade aí, a gente fala bastante de LinkedIn, de associações, mas o nosso programa de treinamento também, ele é um ambiente muito seguro, né? Um ambiente onde as pessoas são pessoas corretas e estão focados também em desenvolver, em inovar dentro do agro, né? Então a gente já está nichando bastante, nichando na área de agricultura digital. Então, fazer parte desses programas de treinamento aí, não estou falando só do nosso, mas de qualquer outro, vale muito a pena, principalmente por causa da comunidade, né? Das pessoas que estão inseridas lá, onde elas estão já com uma mentalidade muito similar de inovação, de estar querendo crescer, de estar querendo se desenvolver. Então, se você está buscando pessoas, parcerias, com certeza esses programas aí são excelentes locais, né? Como se você ingressasse dentro de uma faculdade aí e essas pessoas que estão dentro dessa faculdade, basicamente elas já estão com uma mentalidade muito similar com as suas, né? Pelo menos com os propósitos muito parecidos, né? Então, toda essa tecnologia, esse ambiente online, ela permite que a gente consiga encontrar essas pessoas aí em qualquer lugar no mundo e não simplesmente num ambiente físico específico. Não, isso aí, Fábio. E eu acho que nas comunidades elas se autorregulam também, não precisa ficar com medo aí, porque se tiver os picaretas numa comunidade de pessoas boas, esses picaretas naturalmente vão ser deixados de lado, não precisa ficar preocupado. Eu vejo muita gente assim, nossa, mas como eu vou saber? Não sei o que. Fica tranquilo que isso daí é natural, não tenha medo, participe, vá de peito aberto aí, porque com certeza vale muito a pena. Exatamente. Então, aí uma quarta dica, isso é mais para você evitar aquela procrastinação, né? Para você não ficar
só pensando o que você vai fazer, é você se comprometer com a comunidade, né? Não precisa ser com a comunidade online, pode ser aí com a sua família, com alguns amigos. Então, diga a essas pessoas o que você vai fazer. Então, aí uma dica bem legal é que quando você se compromete em público, você faz uma pressão positiva em você mesmo, e aí evita que você recue em seu propósito, né? Então, aqui é uma outra ferramenta, uma outra técnica que a gente utiliza para se manter pressionado, para se manter motivado dentro do nosso objetivo final, né? É mais ou menos como algo que a gente está fazendo aqui, né? A gente se propôs a entregar conteúdo de qualidade todas as semanas, e é o que a gente acaba fazendo. Se a gente não se comprometesse, provavelmente a gente já está pensando em fazer outra coisa hoje, né? Tem a noite aí, vamos ficar em casa, descansando, ficar com a família, mas quando a gente se compromete a fazer isso em público, sabe que vai ter que fazer, vai ter que entregar, então acaba mantendo a gente motivado dentro do que a gente acredita. A gente usa muito isso aqui, né? Eu acho que é uma das coisas que a gente mais usa porque faz todo sentido e não precisa ser. A gente obviamente tem nosso público aqui do Inteliagro que a gente considera demais, pessoas fantásticas que estão aguardando, né, a gente, mas você pode começar, por exemplo, aí pelo seu Instagram, você tem lá seus 100 seguidores aí, os seus amigos mais íntimos, sua família, se compromete com esse pessoal que gosta de você também, e naturalmente você vai se sentir motivado a fazer aquilo, né? Aqui, entre a gente e essa pressão positiva aí, a gente, em alguns momentos, no dia que eu fiz a cirurgia do meu olho, esses tempos atrás, vocês perceberam aí que eu não estou mais usando óculos, bem no dia da cirurgia, eu achei que eu já ia chegar aqui e fazer o webinar aqui e tal, com uma puta fotossensibilidade, não conseguia, mas fizemos aqui porque a gente se comprometeu e essa pressão positiva para a gente é o que vale mais a pena. Então, faça isso também, eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. Desde lá do começo, lá do Inteliagro, quando surgiu em 2014, eu uso essa técnica aqui de prometer para fazer, porque a gente sabe que se for só querendo fazer, um dia está mais chuvoso, o outro está muito sol, e aí não vai dar certo. Então, se comprometendo, você acaba gerando uma expectativa em você mesmo para realizar isso daí. Exatamente. E aí tem algumas técnicas, né, que a gente usa. Então, se a gente tem algum evento muito grande para ser realizado, um webinar, alguma aula mais específica, a gente já deixa isso marcado com um mês de antecedência, a gente já sabe que vai ter aquela data para realizar aquilo lá, a gente se compromete com as pessoas. Dentro do nosso, voltando um pouco, combinando com a dica 3 aí da comunidade, a gente tem um grupo de mastermind, né? Então, todo domingo a gente tem as nossas metas da semana. Então, naquele momento da reunião, a gente já se compromete com aquelas pessoas daquela rede, o que a gente vai fazer durante a semana. Eu uso uma técnica também de produtividade que aí eu acho que as pessoas podem adotar, que é no dia anterior determinar as minhas 5 tarefas mais importantes do próximo dia, né? Daí eu tenho um amigo de produtividade, eu mando tudo isso para ele no dia anterior, e aí eu já me sinto pressionado para fazer, no mínimo, aquelas atividades para não acabar ficando procrastinando durante o dia, né? Então tem algumas técnicas, algumas dicas que a gente consegue utilizar para evitar toda essa procrastinação, né? Então, se você está com uma ideia aí, está querendo tirar do papel, aí se coloca alguma meta ousada aí, sabe? Falar, vou lançar esse meu produto daqui 2 meses, e fala para os seus amigos que vai fazer esse lançamento, e aí, nesse momento, de novo, o mundo vai acabar conspirando para que aquilo aconteça, né? Independente do que for que seja, a gente costuma se ajustar ao tempo que a gente tem disponível para executar uma tarefa. Então, se você coloca isso por muito tempo, um tempo muito longo, você vai demorar aí todo esse tempo que você se colocou disponível para fazer aquilo. E a gente sabe que isso vai acontecer, isso faz parte do ser humano. Então, se coloque um prazo aí que seja confortável para você, mas não tão confortável assim, e taca o pau. Isso aí, taca o pau, esse é o negócio. Aí a quinta aí dica, né? Avance aos poucos, mas
com consistência, né? Aí tem bastante a ver com a nossa primeira dica, né? Que é o feito é melhor que o perfeito. Então é melhor do que sair do zero, entrar em ação e ser constante, né? Eu gosto de falar que para você correr uma maratona de 42 quilômetros, você tem que correr primeiro os seus primeiros quilômetros, né? Então, todo um negócio aí de sucesso, ele não é um sprint, ele é uma maratona. Então, fazer um pouco todos os dias é muito melhor do que você fazer muita coisa num dia e ficar 10 dias parados, né? A gente tenta manter essa consistência entregando esse conteúdo para vocês, a gente usa muito esse framework aí, para estar fazendo pelo menos toda semana algo de meia hora, uma hora, falando de um conteúdo que a gente acredita muito e fazer isso de uma forma muito constante, né, Daniel? E nas nossas vidas também, né? A gente coloca muito isso no treinamento, a gente já falou muito nas lives também. É um hack para o nosso cérebro ele entender que a gente quer saber mais daquilo, né? Aquela velha, só puxando aqui esse exemplo, aquele negócio de quando eu quero trocar meu carro, aí eu tô olhando um carro lá que ninguém tinha, de repente, a hora que eu comecei a olhar esse carro na rua, todo mundo aparece com esse carro aí. Ou seja, nada mudou, na verdade, mas é só o seu cérebro prestando atenção e focando mais naquilo, né? Então, esse hack aí de você prestar mais atenção em determinada coisa e ir aos pouquinhos, ele faz com que você vá com consistência de fato, né? Não é a mesma coisa que, eu vou ter uma prova importante, eu estudo 6 horas no dia anterior e aí eu vou naquela prova e eu esqueço aquela matéria para a vida. Diferente daquela matéria que você tinha testinhos todas as aulas e você tinha que se preparar um pouquinho e fazer aquele testinho, se preparar um pouquinho e fazer o próximo. E aí são coisas que você acaba lembrando para a vida toda, né? Então, aqui é exatamente isso daí. Eu uso isso muito na minha vida, qualquer novo assunto que eu queira aprender aí. Então, chega um novo desafio para mim, eu vou encarar ele, eu pego isso como algo que eu levo muito a sério. Então, eu vou começar com 5 minutos. 5 minutos todo dia eu preciso ler, ouvir ou escrever algo sobre aquilo. E isso daí vai moldando minha cabeça, e em um mês eu já tenho um repertório suficiente para ir um pouco além, e esse pouquinho faz com que eu chegue muito mais rápido onde eu não imaginava, e é muito diferente de eu ter esperado um mês todo ou ter feito um curso aqui para tentar ir chegar lá na frente. É você ir da maneira mais natural possível para sua mente entender isso e fazer com que as coisas funcionem de uma maneira natural. Então, é muito importante isso daí. Não deixe para começar lá quando estiver com a pílula dourada, como a gente já falou, entre em ação. E, mais importante ainda, deixe aí esse hack para o seu cérebro conspirar a seu favor. Acho que essa é a mensagem principal. Exatamente. Trazendo um pouco para esse ambiente de inovação, né? Eu sei que tem muitos aí pessoas que acompanham nossos conteúdos que estão falando, pô, mas como que eu vou aplicar isso na inovação, né? Criar uma startup, criar um negócio novo. A gente, quando começou o Passo Sempre Verde, né? A gente sabia que ia ter muitas etapas que ia ter que ser cumprida, né? Então, falando um pouco sobre a metodologia dele, a gente teve que fazer testes de campo, a gente tem um modelo agroclimático, ele cruza com um modelo de imagem de satélite, modelo espectral, né? Ele tem dados de manejo. Então, para a gente não ficar se perdendo, ficar desesperado, falar, puta, cara, a gente só vai conseguir lançar esse nosso produto quando a gente tiver tudo isso. Não, a gente primeiro fizemos um esboço de uma ideia, né? A gente identificou, na verdade, primeiro de tudo, a gente identificou que isso era um problema sério para os produtores. Depois a gente partiu só para uma ideia, a gente fez um MVP muito simples, né? Era simplesmente uma apresentação. A gente conseguiu validar isso daí dentro de um não é um concurso, né? Mas foi uma chamada da Embrapa, onde eles queriam validar ideias para o setor pecuário. Então a gente sabia que aquilo lá era um problema real e aquilo tinha valor sendo aí validado por grandes instituições, né? Aí a gente tinha que partir para a execução, né? Então a gente teve que rodar isso por uma safra inteira. A gente não saiu falar assim, não, nós só vamos lançar isso na hora que a gente tiver o produto final pronto. Não, a gente saiu
falou assim, vamos fechando etapas, né? A gente abria janelas, fechava aquela janela e testava no campo. E aí a gente já foi aplicando também produtor, vendo se com o produtor se aquilo fazia sentido, ajustando aí os dashboards, a forma que ele queria enxergar esses números, e a gente foi ajustando. A gente foi pegando cada uma das etapas, cumprindo elas semanalmente, e aí no final das contas, a hora que a gente foi lançar aí uma versão beta, já tinha muito feedback, sabia muito do que o produtor esperava que a ferramenta ela tinha que ter. Então, as coisas elas foram sendo construídas de uma forma de não teve que fazer tudo de uma vez e depois colocar para jogo, né? A gente já foi moldando tudo, indo para campo e refazendo. E aí, a hora que foi o lançamento, basicamente o produto já estava pronto, né? Claro que ela sempre vai evoluindo com o tempo, mas a hora que a gente ia discutir com o investidor, com gente que estava interessada no produto, a gente já tinha quase todas as dúvidas delas sanadas, porque a gente já foi testando tudo ao longo do tempo, né? Isso aí. Então, não deixe para depois. Acho que esse é o principal. Desde lá do começo, quando a gente começou as 5 dicas, para mostrar isso daí. Você quer, de fato, trabalhar com inovação no agro, você está aí para o agro digital, você vê que isso, de fato, vai transformar a agricultura e você não quer ser só um passageiro nessa nova revolução aí, você quer ser um cara protagonista nisso, vamos embora. A gente está querendo fazer com que você venha junto com a gente aí. A gente precisa cada vez mais de pessoas que sejam inovadoras, né? Pessoas que tenham essa mentalidade, que tenham esse arcabouço de ferramentas aí e que tenham esse objetivo em comum, que é inovar e revolucionar a agricultura, porque a gente fala disso sempre, a gente tem recursos finitos, né? A gente não vai ter mais terra disponível para aumentar a quantidade de terra cultivada, a gente tem recursos hídricos finitos, e ao mesmo tempo a gente tem cada vez mais que alimentar mais e mais pessoas, né? Então, trazer essa segurança alimentar e segurança energética, a única revolução possível é essa revolução do digital, e a gente tem certeza aí que existem milhões de soluções que podem ser colocadas na agricultura para fazer isso dar certo, basta que tenham pessoas certas, com ferramentas certas, com mentalidades certas, no lugar certo. Então, como a gente não pode dominar tudo isso de uma vez, a gente deveria começar aos pouquinhos também, como foi a última dica aí. Então, você precisa treinar todas essas suas competências, habilidades e comportamentos aí para fazer com que você esteja pronto para ser um inovador da agricultura digital, né, Fabião? Exatamente. Acho que o tempo é algo que a gente não colocou aqui, mas pode ser uma sexta dica aí, que é o timing, né? Não adianta nada você ter algo que seja muito revolucionário se você não está no timing certo. E eu acredito que a gente está numa época que quem está com a mente virada para isso, para querer inovar dentro do setor da agricultura, é o cara que vai ter muito potencial de crescimento, né? A gente está vendo uma mudança de era muito forte aí agora, as pessoas elas estão bem mais voltadas para o online, né? Você pega produtor que mal sabia mexer no smartphone, ele conseguiu enxergar que hoje existem os milhões de webinars aí, né, que o pessoal começou a postar hoje. Eles conseguiram entender que eles conseguem absorver muito conteúdo gratuito online, então a atenção deles começaram a ser mudados, né? Então, se muita gente reclamava aí que o setor agrícola ele era muito tradicional, ela era pouco adepto às novas tecnologias, saiba que, primeiro, que isso não é verdade, e segundo, se for, é algo que está mudando exatamente nesse momento. Então, se você estiver preparado, você vai ser muito pioneiro nesse setor, e com certeza aí, como o Daniel já colocou, tem muitas oportunidades que estão disponíveis, muita gente querendo crescer, né? Hoje o setor agrícola, eu gosto de falar que a gente está no tempo certo e no lugar certo. O Brasil aqui, já foi falado muitas vezes que é o celeiro, né? A gente vai ter que alimentar o mundo inteiro, o mundo ele está crescendo, a população aí vão ser mais de 10 bilhões de pessoas, né, em alguns anos aqui, então é uma demanda crescente,
no lugar onde a gente tem potencial de crescimento e no tempo correto. Então, a gente levanta muito essa bandeira dentro desse nosso programa de transformação digital, até foi por causa disso que a gente começou a querer colocar mais para as pessoas, né? A gente acredita muito que estamos numa condição, temperatura e pressão ideal para começar a inovar no agro. Isso aí. Então, eu acho que essa é a mensagem principal de hoje, né, Fábio? Essas 5 dicas aí, espero que todo mundo tenha aproveitado aqui. A gente tenta encapsular as coisas de uma maneira que seja mais metodológica, então essas 5 dicas aí, elas resumem um baita de um discurso aí, a gente vai estar ao longo da semana conversando com mais coisas aí, então quem gostou, segue a gente nas nossas redes sociais, curte aqui, compartilha no YouTube, quando possível, porque isso vai fazer com que mais pessoas consigam alcançar esse conteúdo também, e para a gente é super importante aí para que esse discurso nosso de trazer as pessoas para inovar no agro, de fazer essa transformação juntos, a gente quer que isso chegue cada vez mais e mais e mais pessoas, né? Então, eu já me despeço por aqui, muito obrigado aí, pessoal, por terem acompanhado, é sempre um prazer. Fábio. Eu também sou dessa, a gente levanta outra bandeira, né? A gente recentemente estamos pedindo o pessoal curtir, compartilhar, porque temos que sair dessa atitude passiva, né? Muitas vezes a gente gosta de conteúdo, gosta de ver esses criadores aí, a gente é um criador, agora a gente sabe o trabalho que dá isso daí. Então, se você gosta, acha que isso tem valor de fato e acha que pode ter valor para outras pessoas, então comenta lá, compartilha com ele, sei lá, faz algo que gere mais engajamento, né? Seja ativo de fato, vamos tentar levar a mensagem que seja boa, né? Mensagem que seja útil, não só entretenimento, para as pessoas, para a gente ter um crescimento aí como sociedade, né? Acho que esse é o recado final. Obrigado por ter ouvido a gente até agora e acompanha aí que tem bastante conteúdo legal dentro das nossas redes sociais.